Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui no Ras de Viagem, onde a gente fala sobre o quê? Sobre algo que todo mundo gosta, mas nem todo mundo consegue, que é viajar muito, fazer intercâmbios. E hoje a gente tá muito chique, eu estou muito chique, que eu tenho meu primeiro convidado aqui no canal. Talvez isso vire um quadro futuramente, quem sabe, e aí ele vai ter inaugurado. Então, eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho, a gente vai conversando aqui e mais pra frente a gente vai entrar no assunto que é trabalhar na Disney. Se apresenta aí. Oi, gente, eu sou o Saulo. Eu sou veterano da Raíra, a gente fez o mesmo curso, Letras em Inglês, na UFES. E é isso, eu vou pra Disney e ela me chamou pra conversar com vocês um pouquinho sobre como foi o processo. Exatamente. Eu já tava para trazer esse vídeo aqui no canal para vocês, falando sobre o processo, o passo a passo de trabalhar na Disney. E nada melhor do que trazer uma pessoa que passou pelo processo, porque eu sei o que aconteceu, o que acontece na teoria, e o Saulo vai trazer pra gente a prática. Então, conta aí, Saulo, antes de tudo, por que você decidiu fazer esse programa? O que é esse programa que você vai fazer? Tem vários tipos, como é que é? Então, esse programa ele chama Disney Culture Exchange Program. Ele é para os estudantes de faculdade que estão em algum curso presencial. Tem que ser curso presencial e você faz ele nas férias de dezembro, no final do ano da faculdade. Então tem que estar matriculado. Isso, tem que estar matriculado no curso reconhecido pelo MEC presencial. E dura mais ou menos 2 meses e meio a 3 meses. O meu programa vai ser o maior, que vai durar 4 meses. Então, Mas vai por ser quê? bacana. Por que é diferente? Porque é diferente o tamanho dele? É. Não sei, eles mandaram uma pesquisa pra gente perguntando sobre as datas, sobre a volta. E tinham 3 opções: 8 de fevereiro, 22 de fevereiro e 14 de março. Aí eu escolhi 14 de março e eles deram essa data pra maioria que escolheu 14 de março. Foi bem atípico, porque normalmente você não pode escolher as datas, nem de ida e nem de volta. Então esse ano de volta, algumas pessoas tiveram a sorte de poder ficar mais tempo ou voltar quando quisesse. Legal. E como que você ficou sabendo desse programa, assim, como é que você conheceu? Eu conheci, acho que por volta de 2016, 2017, quando o Igor Saringer, um youtuber, ele foi pra esse programa, ele participou, e ele gravava muitos vídeos, muitos vlogs lá, e eu via sempre, toda vez que ele lançava eu tava lá vendo, foi aí que eu descobri e fiquei muito interessado, porque trabalhar na Disney, né, caraca, como isso é possível? E foi daí que surgiu esse sonho e eu já me programei, tipo, vou começar a faculdade, arranjar um estágio, depois que eu acabar o ensino médio, e juntar uma graninha. Só que aí eu comecei um estágio em 2019, aí comecei a juntar o dinheiro, né, pra poder fazer o programa no final de 2020. Eu queria participar em 2020, só que não teve como por causa da pandemia, né? E pra você participar desse programa, você tem que estar... Quando abrem as inscrições, você tem que estar no penúltimo período da faculdade. Entendi. No máximo. Pra ir no final do ano, estando no último, tendo acabado. Então, como eu me formei no meio do ano, quando abriram as inscrições, eu tava no último já. Daí eu não podia. Aí por isso que não deu ano passado. Aí eu comecei outro curso, Letras Português, no meio do ano passado. E já tendo feito um período, eu consegui me inscrever esse ano, em 2023, pra fazer no final do ano. E foi a primeira vez que você participou ativamente do processo ou você já tinha tentado antes? Foi a primeira vez. E passou de cara, então? Sim, O garoto é bom. Tem muita gente que tenta e infelizmente não consegue passar de primeira. Aí tem que tentar. Começar outra faculdade, tentar de novo. Mas é isso. O brasileiro, né? Não desiste nunca. E conta pra gente um pouco. Nossa, conta pra gente. Muito entrevistadora, né? Já. Conta pra gente um pouco. Fala um pouco, então, sobre o processo, assim, quais os primeiros passos, o que a pessoa tá vendo esse vídeo aqui e falou, pô, legal, nunca tinha ouvido falar desse programa, vou fazer. O que a pessoa, primeiro, precisa ter, quais são os requisitos, e a partir desses requisitos, o que ela faz? Qual é o primeiro passo? Tá, então, como eu disse, tem que estar matriculado no curso presencial, reconhecido pelo MEC. Você tem que ter no mínimo 18 anos pra poder participar. Falar inglês, assim, bem.
não precisa de ser fluente totalmente, mas tem que saber se comunicar, porque você vai trabalhar lá com os visitantes do parque, né? Ter disponibilidade de viajar quando eles pedirem, porque, como eu disse, você não pode escolher as datas. E poder bancar os custos que vão ter durante o processo seletivo e a viagem. Porque apesar de ser um programa grátis, você paga pra tirar visto, fazer outras coisas que eu vou falar agora. Cumprindo esses pré-requisitos, você pode se inscrever no programa. Ele normalmente, do que eu sei, né? Ele abre uma vez por ano, mais ou menos em abril, maio, por aí. E as inscrições são limitadas. É o Brasil todo tentando se inscrever. Eu tava vendo uma pessoa eu sigo uma menina no Instagram e ela falou que antes não era assim, todo mundo que quisesse podia. Só que com o boom do Igor Saringer, ficou muita gente tentando se inscrever. Daí eles fizeram isso para poder diminuir um pouco a quantidade de candidatos. Aí você se inscreve nessa primeira etapa, que é para uma palestra. E essa palestra ocorre em alguns lugares do Brasil. Por exemplo, esse ano teve só em Porto Alegre, Belo Horizonte e São Paulo. 2 palestras em cada lugar. Uma de manhã e uma à noite. Aonde que você se inscreve? A empresa responsável por esse programa no Brasil é a STB. Que é tipo uma terceirizada da Disney. A Disney não STB faz... é uma agência de intercâmbio, Isso aí. A Disney não faz diretamente essa primeira parte. né? Fazem a pré-seleção, então, né? Isso aí. Show. Aí você se inscreve na palestra. Depois da palestra tem uma entrevista, a primeira entrevista do programa, que é com os entrevistadores da STB. Pode ser no mesmo dia da sua palestra ou em outro dia. Eu tive a sorte de ter no mesmo dia, porque eu fui pra Belo Horizonte, tive que pedir folga do trabalho e tal. Então, eu consegui. Todo mundo que fez 10 da manhã conseguiu a palestra no mesmo dia. Os outros da noite fizeram no outro dia. E essa palestra é como? Tipo, vocês têm que participar ou é só uma palestra mesmo? Tem que participar, é obrigatório. Entendi. É de caráter eliminatório, né? Isso, se você não for, você está eliminado. Mas Entendi. é só uma palestra mesmo, com eles passando informações sobre o programa. Vai gastar seu dinheiro ali, É. paga uma passagem de avião. Você quer ir mesmo? Prova. Exatamente. Isso é até um ponto ruim do programa, né? Porque como a palestra e as entrevistas são em poucos lugares do Brasil, o povo tem que se locomover, né, pra poder ir. Teve gente do Acre lá em Belo Horizonte. Nossa, Lá em Belo Horizonte. a passagem deve ser Então, cara. carinho. Teve gente que veio de Salvador de avião de manhã e voltou à tarde contando que a primeira entrevista fosse no mesmo dia. Então, complicado essa parte aí da locomoção. Ano passado, por causa do coronavírus, foi online. As 2 etapas. Aí facilitou pro pessoal Sim. que participou nesses anos, então, né? Mas esse ano não, voltou ao normal. Eu acho que pelo menos a palestra e a primeira entrevista podiam ser online, sabe? Já que é só realmente sentar e assistir, né? Poderia ser. Nessa fase inicial, você já tem que ter algum investimento ou ainda não? Não, ainda não. Você só tem que pagar pra chegar lá. A inscrição é de graça no site, a palestra, a entrevista, assim, Entendi. questão de custo pra fazer isso, não. Só Tá. pra chegar lá e ficar em outra cidade. Aí passando, depois de um tempo eles soltam o resultado, né? Passando, você vai pra segunda entrevista, que acontece só em São Paulo, que é no prédio da Disney em São Paulo. Os recrutadores da Disney vêm lá de Orlando fazer as entrevistas com os candidatos que passaram na primeira fase da STB. Aí você agenda o horário direitinho, porque você começa já a ter acesso ao site da Disney de programas internacionais. Aí você faz seu cadastro, essas coisas assim, e eles mandam as coisas, informações, e consegue marcar um dia e um horário. Consegue marcar um dia e horário dentro do período que os recrutadores vão estar aqui. Ah, entendi. Então, nesse ano eles vieram de 24 a 29 de julho, essa semana. Mas aí, mesma coisa, você tem que ir, se locomover até lá, gastar dinheiro de novo. Isso. Entendi. Eu dei sorte porque eu tava de férias da faculdade e do trabalho. Então eu pude ficar mais um tempo em São Paulo. Enfim. Aí a entrevista é super de boa. As 2 entrevistas são super de boas. Eles fazem umas perguntas normais, assim. Por que você quer trabalhar lá? Quais são os seus
pontos positivos, quais são suas qualidades, por que a Disney, o que você quer aprender lá. E eles fazem essas perguntas em inglês, a entrevista? As entrevistas são todas em inglês. Entendi. A palestra é em português, mas as entrevistas são em inglês. Entendi. Então você já tem que ter um nível ali, no mínimo, pra você, como professor. Porque somos nós dois, como a gente falou, né? Eu já comentei aqui no canal, eu sou formada em letras em inglês. Ai, que chique, ela é formada! É que eu me formei recentemente, tô me acostumando ainda. Então, eu trabalho como professora de inglês e o Saulo também trabalha como professor de inglês há mais tempo que eu até já. Como eu falei, né? Ele é meu veterano. Então, assim, você como professor, qual que você diria que é o nível que as pessoas precisam ter? O que é um nível bom? Como que a pessoa pode se preparar para essa entrevista? Assim, uma pessoa que não fala nada de inglês consegue? Não, que não fala nada não consegue. Porque eles vão acabar te eliminando na primeira fase já. A primeira fase... A parte da inscrição já é uma peneira grande, porque são limitadas as vagas. Em 3 minutos acaba. Nossa. Abriu 10 horas esse ano, 10h03 estava tudo esgotado. Caraca! Muito rápido. Aí na primeira entrevista eles já vão eliminando por causa do inglês. Porque como depois vão vir entrevistadores de fora, você vai ter que saber entender eles, né, de um jeito bom. Então você não sabendo nada, infelizmente não tem como. Até porque eles querem alguém que consiga trabalhar lá para se comunicar com as pessoas, os visitantes do parque. Entendi. E eu acho que intermediário, assim, um B1, acho que já consegue passar no programa. Mas a pessoa tem que ir já com a consciência de que o dia a dia dela vai ser em inglês, já trabalhando em inglês. Então, a galera que já, teve agora, então começar a se preparar para o ano que vem. Dá tempo, não dá? Dá. Dá tempo, com certeza. A gente sabe que dá tempo, tem que estudar. E você comentou um pouco sobre o tipo de pergunta que eles fizeram e tal. O que você pode dar de dica, tanto pra pessoa, assim, o que você respondeu, o que a galera aí pode tirar de dica, como que eles podem responder, assim, quais são as dicas que você tem pra passar sobre a entrevista? Eu esqueci de mencionar que a primeira entrevista é feita em dupla. Então, eu fiz com uma menina do Rio de Janeiro, foi super uma querida. E uma dica da primeira entrevista é você tentar comunicar com a sua dupla, sabe? Você vê que você passar que tá prestando atenção, você interagir com ela comentar alguma coisa, você talvez perguntar também alguma coisa. E não diminuir nunca a pessoa, sabe? Tentar ajudar. Se você vê que tá com dificuldade, ajuda, fala alguma coisa. Interage com o seu entrevistador também. Sorria. Isso faz muita diferença. Já em relação às perguntas, tem um documento online que os aluminais são as pessoas que já fizeram o programa no passado. Eles fizeram, então tem várias perguntas que foram feitas tanto na primeira fase quanto na segunda, que você pode estudar por ali. Mas as perguntas não são muito, complicadas, não. Foi assim que você se preparou pra essa fase da entrevista? Foi. Eu olhava as perguntas, tem vários vídeos no YouTube também, várias pessoas com Instagram que falam sobre isso, sabe? Que gravaram um programa. E foi assim, vendo vídeo. Eu não estudei. Tem gente que compra livros sobre os pilares da Disney, essas coisas assim, mas eu não fiz nada disso. Eu estudei de graça. E porque tem muita coisa no YouTube, muita coisa no Instagram que dá pra você usar como forma de saber um pouco mais do programa e pensar no que falar na hora da entrevista, né? Na segunda entrevista, eu fiquei um pouco nervoso porque foi a chefe dos recrutadores que me chamou. E aí já era você sozinho também, né? Isso, a segunda era sozinho, lá no escritório da Disney em São Paulo. Eu fiquei um pouco nervoso porque estavam os currículos empilhados na mesa, de cabeça pra baixo. E vinha o recrutador da sala, pegava e chamava o nome. Nossa, que pressão. Aí eu tava um pouco com medo da chefe me chamar. A Ivete, que é o nome dela. Aí quando pensa que não, ela vem e me chama, eu fui tremendo assim. Mas fui na fé. Foi super de boa. Eu tava com medo, mas foi uma conversa tranquila. A gente falou de várias coisas. Ela me perguntou se eu tinha assistido o filme da Barbie. Aí eu falei que não, mas que eu queria ver. Aí ela falou que não queria ver. Aí eu falei, por que não?
Aí ela, porque as pessoas me falaram que é ruim, não sei o quê. Aí eu, mas eu já ouvi que é bom e tal. Aí ela, me convença então, por que eu tenho que assistir esse filme? Aí eu falei algumas coisas, a gente foi conversando. Aí ela falou assim, tá bom, não é porque não é da Disney que eu tô reclamando não, tá? Aí eu falei, tá bom. Aí ela perguntou se já tinha compartilhado quarto com alguém, né, dividido o quarto. Aí eu falei que já, quando eu fui no intercâmbio pra Inglaterra, que eu compartilhei quarto, foi uma experiência legal. Aí ela me perguntou onde eu fiquei, aí eu falei que era na cidade de Stratford-upon-Avon. Aí ela, onde Shakespeare Caraca, eu também nasceu. fiquei em Stratford, mano! Sério? Eu juro! Ela foi no mesmo programa que eu, no mesmo ano. Só que ela foi pro Canadá. Gente, só um parêntese aqui, porque eu e o Saulo, a gente, olha, é o quê? Desde 2019 que a gente se conhece. Só que aí ele chegou aqui em casa, a gente tava conversando antes de gravar aqui o vídeo, e aí a gente tava conversando aí eu falei, vai ser a primeira vez que você vai pra fora? Ele falou, não, eu já fiz intercâmbio. E aí falou, para minha surpresa, que ele foi no mesmo programa que eu já compartilhei com vocês aqui no canal, do intercâmbio Sedu, que ele participou também no mesmo ano que eu. A gente achou as fotos. Eu vou botar as fotos aqui. Tem a minha cabecinha assim. Eu atrás dela, gente. A gente um atrás do outro, uma super coincidência. E acabei de descobrir aqui que a cidade, eu tenho o mesmo nome. O meu era Stratford, só que no Canadá. Sim, a minha na Inglaterra. Gente! Que doideira, meu Deus. Muita coincidência. Muita coincidência. O mais plot twist foi a foto, assim. Eu na sua frente, a gente tava nem longe. Juro, meu Deus. Que Mas loucura. enfim, desculpa, tem uma Tudo bem. descabulação. Aí eu falei. Do quarto. Isso. Aí eu falei da cidade, aí ela, onde Shakespeare nasceu, não sei o quê. Aí eu, sim, a gente começou a falar sobre a cidade. Aí ela me perguntou se já tinha lido Shakespeare. Aí eu falei que não. Aí ela, não, aí eu, não, mas eu sei sobre e tal. Enfim. Aí a gente falou de muitas coisas, sabe? Ela me perguntou se eu queria falar mais alguma coisa no final. Aí eu falei que eu queria trabalhar no Animal Kingdom, porque eu gosto de animais. Aí ela falou assim, não posso garantir que você vai trabalhar lá, porque não sou eu que mexo com isso, mas eu vou botar uma observação aqui. Aí foi isso, eu meio que saí confiante da entrevista do jeito, né, que aconteceu. E umas duas, 3 semanas depois, dia 10 de agosto agora, saiu o resultado. E fui aprovada. E é isso. E você vai fazer o que lá, assim? Em que momento isso é dividido? Porque eu pesquisando, né, até como eu falei, eu tava pra gravar esse vídeo, eu vi que tinha a questão do cast member, que você, em quais áreas você ia ficar, em que momento isso acontece, você já sabe qual posição você vai trabalhar? Sei. Então, eles dão uma role checklist, que são as listas de funções que tem lá, e você coloca que você tem mais interesse, menos interesse, interesse médio e tal. No momento da inscrição, isso? No momento que você passa da primeira fase, que você recebe o site da Disney para fazer as suas contas. Aí você faz essa checklist lá. Entendi. E no momento da entrevista, da segunda entrevista, eles te perguntam e às vezes direcionam você para alguma das funções. No meu, ela falou assim, nem vou perguntar o que você quer, porque todo mundo quer attractions. Attractions é você ficar nos brinquedos, Sim. lá no parque. Nas filas, né? Isso. Assim. Aí eu falei que não, que eu queria merchandising, que é trabalhar nas lojas. As lojinhas, né? Aí ela falou, você não quer recreations, que é tipo ficar na parte com as crianças, na piscina? Eu falei assim, não, mas qualquer coisa seria bom, né? Aí... Tem um negócio da criança, né? Já a pessoa, quando ela é teacher de criança, ela chama o negócio da criança. Mas eu quero ficar um pouco off das crianças, por enquanto. Aí eu falei que não, eu queria merchandising. Ela, tá bom, não quer trabalhar do lado de fora, não? Eu falei assim, não, tá bom dentro, mas qualquer lugar tá bom também. Enfim, porque você tem que se mostrar disposto a querer qualquer função. Eu acho que essa é uma dica boa, assim, eu não participei propriamente desse programa, mas eu acho que isso é uma dica boa pelo que você tá falando e pelo que eu já vi de conteúdo na internet, que é você sempre se mostrar muito aberto, assim, toda vez que você for falar alguma coisa negativa, não que seja negativa, mas igual, não quero trabalhar com crianças, ao invés de você só falar isso, você tentar dar um outro lado, tipo assim, eu não quero, prefiro outro, mas você sempre se mostrar versátil e aberto a todas as oportunidades, né? Isso. Tipo assim, em nenhum momento eu falei que eu não queria trabalhar com crianças. Eu só falei que eu gostaria mais de trabalhar nas lojas, né? Eu só falei uma coisa porque tinha salva-vidas também. Aí eu botei pouco interesse.
ela mesma falou, tipo, salva-vidas eu até entendo. Eu falei assim, eu coloquei baixo porque, né, olha o meu físico. Aí ela, de boa. Enfim, depois da segunda entrevista, né, que eles decidem onde você vai ficar. Aí quando você recebe o resultado, você já recebe com a sua função. Aí quando você abre a oferta de emprego, tem lá a sua função e com as regras sobre ela, né? O que você tem que fazer, como que é e tal. Inclusive na minha tem que ter as unhas cortadas. Qual que foi a posição que você conseguiu, que você queria? Merchandising. Ah, que legal! Eu consegui a que eu queria. E vai ser em qual parque? Isso a gente só descobre mais pra frente. Ah, entendi. Será que Quando vem aí o vem- Animal Kingdom? Será? Quando vem a sua work location, que você... mais pra frente que vem. Entendi. Aí depois disso você tem 7 dias pra aceitar a oferta de emprego. Tem que pagar uma taxa de $431. É uma facadinha. E é tudo de uma vez esse. Essa taxa tem um pouco das 2 primeiras semanas do dormitório lá. A gente fica num condomínio lá em Orlando, dentro do complexo Disney, que foi construído pra hospedar mesmo os cast members que vão pra lá. Então essa taxa de $461, $191 vai pra primeira parte dessa acomodação. Esse valor, ele é pago todo pra Disney? Em algum momento Isso. você paga alguma coisa pra STB? Não. Nada. Não. Tem que pagar depois, mas é uma taxa de incidentes criminais. Incidentes criminais? Esqueci o nome. Mas é uma taxa que eles veem que você... É um... Antecedentes criminais. Isso. É, Antecedentes. Esse documento de antecedentes criminais é pra ver que você não tem nenhuma passagem, né? E se tiver, então aí, ó, se você que tá assistindo esse vídeo já tiver cometido um crimezinho de leve, vai ter que ficar pra próxima. Então, nesse momento você paga esse valor e aí você já tem, então, Já tá dentro. Já tá dentro. Recebe até um e-mail. Welcome to the team. Você falou que essa taxa que você paga tá incluso em partes o aluguel. Então já tem lugar pra morar, não precisa, a pessoa que passa nesse programa, ela já vai com moradia, é isso? Isso. Fica lá no condomínio da Disney. Só que você tem que pagar, né? Porque essa taxa só, acho que as 2 primeiras semanas, ou a primeira semana, algo assim. Aí depois você vai pagando, eles já descontam do seu pagamento. Porque... É direto da fonte. Isso. E tipo, você tem uma carga horária mínima de 30 horas que eles oferecem e ganha $16 por hora. Uhum. Então eles já descontam o pagamento do condomínio. E você sabe quanto é que é já? É $191, $200 por aí. Porque tem 3 opções. Tem o quarto individual e o banheiro individual. Tem o quarto compartilhado e o banheiro compartilhado. E tem o quarto individual e o banheiro compartilhado. Entendi. Então você vai pra dividir casa também. Isso também é outra coisa importante. Isso. Porque apesar de você colocar a sua preferência de acomodação, uma dessas 3 opções, eles que acabam te colocando lá onde tem vaga, né? Onde sobra, onde vai, eles te falam, vai. Isso aí. Entendi. E o quarto individual e o banheiro individual é mais caro. O mais barato é quarto compartilhado e banheiro compartilhado. Imagina. Você já sabe qual vai ser o seu? Não sei ainda. Mas você optou por qual? Ainda não optei, porque eles não abriram ainda essa parte. Ah, entendi. Mas então, eu vou querer o quarto compartilhado e o banheiro compartilhado, que é mais barato. a gente sempre aqui nesse canal falando sobre viajar no budget. Então, voltando a falar um pouco sobre o passo a passo, você recebeu esse welcome e-mail e depois quais foram as próximas? Você pagou a taxa, né? E aí depois? Isso, eu paguei a taxa e até agora eu não fiz mais nada. Só que eu tenho que fazer ainda. Eu tenho que pagar o seguro. É um seguro que a Disney mesmo escolhe, então tem que ser da empresa que a Disney escolher. Eu tenho também que agendar o visto. Eles mandam um documento, que é o DS 2019, que é pra você tirar o visto J1, que é o de trabalho. É você que marca, você que paga pra ir pro lugar, né? Porque aqui no Espírito Santo não tem. Então é a terceira viagem. Terceira viagem. Puta que pariu. Tem que ir pro Rio de Janeiro. Ou eu vou pro Rio porque é mais perto pra mim, né? Mas tem, né, acho que 6 lugares no Brasil. E você já sabe quanto que é a taxa de visto que você vai pagar? É uns $200. E pode acontecer de você ser reprovado também, né? Mas eu acho que é difícil, né? Assim, por esse programa principalmente por esse programa da Disney, acho que deve ser difícil porque
cumpre já todos os requisitos, já tem ali, igual você falou, o seguro já é determinado pela Disney, já é tudo feito por eles, então eu imagino que caso você tenha o visto negado, que se dê muito azar, não? Sim, Eu acho que... Espero, vamos ver. Porque eu já comprei a passagem. Oh, meu Deus. Sim. Porque o visto J1, ele não é só pra você fazer esse programa da Disney. O visto J1, pra quem não sabe, ele é o visto de trabalho temporário lá nos Estados Unidos. Então, geralmente tem outras... não sei se vocês já viram, provavelmente já, a galera que faz também Work and Travel, que são programas parecidos. Você pode trabalhar numa estação de esqui, por exemplo, você pode trabalhar em outros lugares. Então, esse visto J1, você pode fazer... Eu sei que você precisa ter um sponsor pra fazer ele, então nesse caso eu imagino que o seu seja a Disney. Isso. Então, em algum momento você pode ter ou não a agência para outro vídeo, esse visto J1, mas sobre essa questão de conseguir ou não o visto, eu tô comentando sobre isso porque depende de ter o visto negado ou não, depende, obviamente, dos documentos que você vai apresentar, né, com qual empresa você tá fazendo, no caso do Saulo. Por isso que eu tô falando que eu acho que é tudo bem, porque a Disney, né, já deve mandar tudo certo. Você pagou quanto até aqui, você já sabe, mais ou menos? Então, até então eu paguei só a taxa de $431. Entendi. Deu... E a passagem, a sua passagem? E a passagem? A passagem foi R$2.000. Você comprou ida e volta? Só ida. Pela Azul. Saindo de Vitória também. E com uma mala inclusa. Então eu achei mais fácil assim. Uhum. Mas eu estipulo assim uns R$10.000. No total, né? Isso, no total. Entendi. E aí você falou que você sabe por quantas horas você vai trabalhar, você já sabe quanto que vai ser o seu salário, porque você falou que é $16, mas você sabe quantas horas você vai trabalhar para poder fazer esse cálculo? Eu não sei ainda quantas horas, porque o mínimo que eles garantem são 30 horas. Entendi. Você pode pegar horas extras em outros locais, em outros parques. E acho que pode trabalhar, não sei se tem limite de horas não, mas aí fica por sua conta, se você quer trabalhar mais ou não. Eu vou querer trabalhar mais pra fazer uma grana extra. Aceito vender minha alma para o capitalismo. Exatamente. Você pode fazer tem uns treinamentos online que você consegue trabalhar em outras funções, como Quick Service, que é ficar nos restaurantes, de fast food, sabe? Sim. Você consegue trabalhar assim também. Então eu quero fazer pra ter uma noção da outra área também e ter mais opções pra pegar a hora extra, né? Uhum. Você já conseguiu marcar sua entrevista pro visto ou ainda não? Não, porque tem que esperar chegar o 10/2019. Ah, entendi. Que é o documento. Só depois que você consegue marcar. Entendi. Então paramos nesse ponto do seu processo até aqui, até o momento que estamos gravando esse vídeo. Sim. Então paramos nesse momento do processo. Tem mais alguma coisa que você quer falar, que você quer adicionar sobre o processo? Então, quando você se torna um cast member lá na Disney, você tem alguns benefícios, que é desconto na compra de produtos, desconto em restaurante, você tem entrada no parque grátis, então você pode ir na Disney quantas vezes você quiser. Tem algumas datas que são bloqueadas, né, que vai estar no final do ano, então Natal, assim, Ano Novo, o parque, eles não deixam entrar os funcionários. Mas fora isso, você pode ir quantas vezes quiser, pode sair do serviço e curtir, no caso. E você tem desconto nos hotéis, na hospedagem dos resorts da Disney. Então, se a família quiser visitar, é 40% de desconto. E se você ficar com eles, é 50%. E você ganha ingresso grátis também. A cada 150 horas trabalhadas, você ganha 3 ingressos. Não sei se vai mudar, porque o pessoal tá falando que talvez vai ser um ingresso. Mas você ganha ingresso grátis pra dar pra quem você quiser, pra eles poderem aproveitar. Então, ó, já é o momento, galera, de ficar mais íntima do Saulo, entendeu? De cultivar uma amizade ali. Os de verdade eu já sei quem De são, verdade, eu hein? já sei quem são. E morando na Flórida, tem desconto em outras coisas também, por ser morador da Flórida. Igual no Universal, tem desconto no ingresso da Universal também. Ai, que legal, eu já fui no Universal, é muito bom. Eu acho mais legal do que a Disney, a Universal. Eu achei. Mas eu nunca fui na Disney, nunca fui para os Estados Unidos. Então eu acho que esse intercâmbio também é uma oportunidade de você poder ir, vai gastar um pouco, bastante, mas lá você vai ter um retorno também. Você não vai só gastar, então acho que meio que compensa você trabalhar e viajar nesse sentido. Totalmente, eu acho que assim, mesmo que você gaste também, se você for comparar com o intercâmbio convencional, não é nem perto que você gasta. Você falou que está estimando um gasto aí em R$10.000,
Obviamente que a gente sabe que 10 mil reais não é um dinheiro que você faz de um dia pro outro, mas todo intercâmbio a gente vai ter que ter um investimento, mesmo que ele seja mínimo, mas vai ter que ter um investimento. Então eu acho que dos intercâmbios, dos modelos de intercâmbios que tem, eu ainda vou trazer, tá, gente, mais aqui no canal, falando sobre outros tipos de intercâmbio, mas dos que tem, eu também acho que é um com investimento ok, que você ainda tem um retorno, muito parecido com o au pair. Você já ouviu falar de au pair? Já. Então, o au pair você também é uma vibe parecida. Você tem um investimento de baixo custo comparado com intercâmbios convencionais, e você também já vai com um trabalho, então no primeiro mês você já sabe que você vai ter um retorno, né? Então eu acho que isso dá uma segurança também. E é verdade. E pelas contas que eu fiz, dependendo do horário, do tanto de horas que eu trabalhar, eu vou conseguir ganhar bastante até. Porque $16 dá Em dólar. uma quantia bacana em reais. Então, assim, vale a pena. Bom, e em relação a viajar? Você pretende viajar por lá? Como é que é? Eu pretendo. A gente tem um período que chama Grace Period, que é você pode ficar 30 dias antes ou depois da sua data que você conseguiu tirar no visto. Então eu quero fazer uma semana depois que o programa acabar, que vai ser depois de 14 de março, que acaba. O meu programa começa dia 27 e vai acabar 14 de março do ano que vem. Dia 27 de novembro. Isso. Aí eu quero fazer, eu tô pensando ainda pra onde, se Nova York ou Califórnia, não sei direito ainda. Mas quero aproveitar um pouquinho do Grace Period, né? Depois de tanto trabalho e lutas pra ir pra Disney. Ai, como sofre. White Girls Problem. Mas aí vamos ver pra onde eu vou. Em algum lugar eu vou, nem que seja Miami, que é ali do lado. Show. Bom, então, gente, é isso. Muito obrigada, Saulo. Obrigado a você, Raíra. Quer falar mais alguma coisa? Não. Divulga seu Instagram. Eu fiz um Instagram pro meu intercâmbio, chama Saulo na Disney. Saulo com 2 L's na Disney. E é isso. Aí você vai, o pessoal pode te acompanhar lá. Isso, se quiserem, pode ir lá tirar dúvida comigo. Me segue vendo as aventuras lá, que eu vou tentar postar muita coisa pro pessoal ver aí como é que é trabalhar na Disney. E futuramente depois a gente grava um outro falando como que foi a sua experiência. Ó, boa ideia. Só que eu vou ter que ir na Espanha, né? Spoiler, spoiler! Então, gente, é isso. Eu espero que eu e o Saulo tenhamos respondido todas as dúvidas de vocês. Caso não, como ele falou, pode ir lá no Instagram dele, deixa aqui no comentário desse vídeo também, que qualquer coisa a gente pode fazer um próximo respondendo dúvidas. E tem mais vídeos aqui no canal para vocês aproveitarem o conteúdo sobre viajar barato, intercâmbio. Se inscreve, dá um like nesse vídeo e não deixa de acompanhar a gente. Um beijo, tchau, gente. até a próxima. Até mais.